Boa tarde a todas, a todos e a todas. Estamos mais uma vez aqui gravando um vídeo para a disciplina de estágio, né? Para concluir já o curso de letras em português e espanhol. Então eu gostaria aqui de saudar o professor, né? Saudar todos os nossos colegas e começar com as considerações da professora Luciana Freitas. Então, a professora Luciana Freitas coloca a questão da educação como algo, né, que a própria política tomou para si, né, a questão do capital, né, a questão do envolvimento, né, de várias fundações, como a Fundação Lehman, Fundação Itaú, o patrocínio da educação com o Banco Mundial condicionou a educação a servir a eles mesmos, ao capital, ao sistema. E isso é preocupante porque a gente não consegue alcançar uma educação democrática dentro de um país que é democrático e de direito, se tem algumas instituições por trás que, vamos dizer, relativizam ela, né? E aí a gente entra no texto da professora Fernanda Caetano Rodrigues, né? Eu fiz alguns apontamentos aqui, a questão das línguas estrangeiras e a legislação educacional brasileira, de 1942 a 2005, né? Sobre o processo de desoficialização, né? Então a gente aqui tem que as línguas, já na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases de 1961, na qual as línguas estrangeiras desaparecem completamente, né? Anteriormente a isso, desde a época do Brasil Colônia, o Brasil Império, tinha algumas línguas estrangeiras aí como obrigatórias, né? Grego, latim, né? Inglês, francês. E coloca essa ideia de que a língua deve se buscar extracurricularmente, né? Na verdade, é o buscar por fora, é uma terceirização, na qual teve seu auge na segunda metade dos anos 90. Né? A economia capitalista, a questão da globalização, né? O movimento do processo. Então, valoriza o conhecimento instrumental e utilitarista das línguas em detrimento da sua importância enquanto modo de contato com outros povos e outras culturas, né? Então, ela foi colocada fora, porque como já comentou a professora lá no vídeo, né? Todas as outras matérias eram assim. Educação física, por você aprender a jogar futebol, você não sairia jogador de futebol. E a questão da língua é a mesma coisa, sempre ela foi colocada dessa forma. Por você aprender inglês na escola, você não estaria saindo fluente em inglês. Mas é o que pega, né? Então, os próprios governos colocaram o ensino de idiomas como se fosse voltado para a pessoa que é vencedora. E o ensino de idioma dentro das escolas, principalmente as públicas, como da pessoa perdedora. Então criou essa desoficialização desde essa época, depois na LDB de 71, na qual as línguas estrangeiras foram colocadas como modernas, inglês e francês, né? Que excluiu também o grego e o latim. E daí também a comunidade escolar não é consultada, né, enquanto a isso, né? E passa a bola para o governo do estado. Então ficou no imaginário das pessoas, né, que a língua estrangeira não se aprende na escola. Que a língua estrangeira se aprende em língua de idiomas. E a gente sabe, né, que quem é que tem dinheiro para pagar a língua de idiomas, né? Não é a realidade brasileira. A maioria do povo não tem como bancar seu filho para estudar numa escola de idiomas, né? Mas tudo isso é de caso pensado, né? Não penso vocês. Tudo isso é feito de caso pensado, né? Então a gente tem aqui a disjunção entre língua estrangeira na escola de cursos livres,
As marcas da capitalização linguística, né? Que foi colocado lá no texto sobre do Zap Fontana, né? Línguas enquanto novo mercado de valores, línguas como valor de troca, a língua como um bem a ser adquirido, reforçado pela ideia da LDB de 61, que só se aprende línguas fora da escola. Né? As próprias políticas públicas brasileiras condicionam isso até hoje. Né? E como considerações finais dessa leitura, é que o próprio Estado ele desobriga o oferecimento da disciplina com qualidade, chegando a terceirizar até mesmo o seu ensino. Né? Hoje em dia a gente tem, na contramão de tudo isso, graças a Deus, as universidades públicas, a UEMP, a UEPG, a UEM, a UEL, várias universidades públicas, tanto estaduais quanto federais, que estão tendo seus centros de línguas, né? Dada essa importância da gente democratizar esse acesso à língua, né? E aqui na análise da Lei 11.161 de 2005, se evidencia um acúmulo de indeterminações que contribuem tanto para dar continuidade ao processo como de desoficialização, quanto para possibilitar que os Estados da Federação interpretem a textualidade legal de maneira não apenas diferente, mas, sobretudo, conveniente. Então, o que convém para os Estados em relação à interpretação de como foi feita a lei, né, quando a lei é feita mais solta, né, que é o jeitinho brasileiro, né, não, a gente não tem avanços, né, muitos avanços. E aqui para responder algumas perguntas que foram colocadas lá, é do processo de desoficialização. Faz sentido hoje em dia? Com certeza, né? Faz. Total sentido, né? E em relação à língua alternativa, questão do aprendizado em sala de aula. Foi aprendido a língua alternativa em sala de aula? Bom, em relação aos estágios, a gente vê, principalmente da língua espanhola, a gente vê um desdém dos alunos em relação à língua espanhola. E parece-me que é uma coisa assim, não, eu só vou aprender esse conteúdo aqui porque vai cair no vestibular. Né? Eu não quero aprender para a vida, não há um interesse assim. Por quê? Porque já faz sentido, né, essa criação dessa ideia de que língua estrangeira eu vou aprender em escola de idiomas, não na escola. Até mesmo porque a escola que eu estou fazendo estágio é uma escola tradicional, tem 85 anos de tradição, são as irmãs, né, que tocam a escola, sistema positivo, e não há vamos dizer assim, esse gosto muito por idiomas, principalmente espanhol. Inglês, eu acredito que seja mais buscado, né, mas espanhol não. E como que eu consideraria que deveria ser as línguas adicionais de ensino básico? Bom, eu tenho meu sobrinho mesmo, meus dois sobrinhos, que estão matriculados numa escola bilíngue, uma escola canadense, em São José dos Pinhais. É um colégio particular caríssimo. E eu acho que deveria ter isso nas escolas públicas. Esse ensino bilíngue, trilíngue, né? Que seja, quantas línguas forem necessárias. Principalmente o inglês, o espanhol e o francês, no mínimo, né?